Acompanhe aí, irmãos, discípulo do Espírito Santo, a leitura bíblica diz assim, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que é de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Faz oração, Senhor nosso Deus, mais uma vez pedimos a tua direção, Senhor, no tema dessa noite. Usa a tua palavra para falar os nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, na revista agora aí, por gentileza, acompanhe a introdução. Na sua revista aí, tem o nome Introdução. Acompanhe comigo aí a leitura. Deus diz que você pode. Pode ser a todos. Introdução. É impossível escrever sobre qualquer dos temas enfocados dessas lições sem fazer referências explícitas ou implícitas à pessoa e aos atos do Espírito Santo. Não obstante, se faz necessário tratar deste assunto com clareza, a fim de desfazer quaisquer dúvida que porventura existam a respeito da terceira pessoa da Trindade. Glória a Deus. Irmãos, agora preste atenção aqui no telão, na lona. Vamos lá. A lição desta semana, nós vamos aprender mais sobre quem? A terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Em lições anteriores, nós já abordamos esse tema e hoje vamos continuar a aprender. Então, a gente vai chegar aí nisso. Para ler aqui para mim que está escrito ali. A lição tem 3 pontos. Rapaz, você está bom de vista, viu? A lição, ela tem 3 pontos principais. O primeiro é a natureza do Espírito Santo. Nós vamos ver sobre a natureza do Espírito Santo, conhecer melhor sobre a terceira pessoa da Trindade, nomes e símbolos do Espírito Santo. Isso aqui a gente já está familiarizado, né? Nós pentecostal conhece muito. E o mais importante, irmãos, a obra do Espírito Santo. Isso aqui é de suma importância a gente entender qual é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, na nossa mente, não é só o movimento, é só os dons, o falar em línguas, o profetizar. Porém, ele é muito mais do que nós imaginamos. Então, hoje, iremos ver sobre a obra do Espírito Santo. Que tenhamos um ótimo estudo e que Deus nos abençoe. Mais uma vez, agora, na sua revista aí, acompanhe o tópico número 1. Só a introdução aí. A natureza do Espírito. O Espírito Santo convence o homem do seu estado pecaminoso e da condenação eterna. Nesta lição, você aprenderá que o Consolador é uma pessoa divina, tal como o Pai e o Filho. Vamos lá, acompanhe agora aqui comigo, tópico 1. A natureza do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Qual é a natureza dele? Nós vamos aprender a partir de agora. Provas bíblicas de sua divindade. Escuta isso aqui, ó. Existem por aí muitas seitas ensinando que o Espírito Santo é apenas uma influência ou uma força cósmica, distorcendo aquilo que a Bíblia diz, né? Segura aí. Pronto, vamos lá. A gente estudou já em uma revista, o nome dela era A Defesa da Fé Cristã, né? E lá a gente aprendeu sobre seitas, sobre heresias, né? Muita coisa foi aprendida aqui. Porém, nos dias atuais, ainda existem muitas denominações que atuam em nosso meio, né? Não dão muita ênfase ao Espírito Santo como uma pessoa, como nós acreditamos. Eles acreditam que o Espírito Santo é uma influência, é a força ativa de Deus e assim sucessivamente. Eles não têm a mesma linha de pensamentos que a gente. E pensando nisso, né, eu elaborei uma pergunta aqui, por exemplo, aqui, se hoje, né, vamos lá, mas para nós, quem aqui acredita que o Espírito Santo é Deus? Quem acredita que o Espírito Santo é Deus? Levanta a mão aí. Vamos lá. Se alguém perguntasse aqui para você hoje, o Espírito Santo é Deus, né, você diria que não, o Espírito Santo é Deus. E a próxima pergunta, e se alguém o questionasse sobre isso, qual seria a sua resposta para defender aquilo que você acredita? E agora, irmãos? Espera aí, pastor. O Espírito Santo é Deus, eu bato o pé e o Espírito Santo é Deus. Mas e aí? Quais são
os argumentos que você tem biblicamente para defender aquilo que você acredita, né? Mais uma vez aqui, quem acredita aqui, irmãos, que o Espírito Santo é Deus, levanta a mão aí, só quem acredita, pastor, o Espírito Santo é Deus, pronto, né? E quem não acredita que o Espírito Santo é Deus, levanta a mão aí, tem alguém que não acredita? Pastor, o Espírito Santo não é Deus, coisa nenhuma, pronto. Para os irmãos que acreditam, né? Quem aqui saberia responder o porquê? Tem alguém aqui, alguém que acredita, que pode responder essa pergunta? Eu queria que os obreiros nossos aqui pudessem responder essa pergunta. Porque assim, é fácil eu bater na tecla falando que eu acredito em uma coisa, agora a gente precisa defender aquilo que nós pregamos e acreditamos. Então, algum obreiro nosso aqui, algum líder pode responder essa pergunta? Alguém pode responder essa pergunta? Pronto, por aí. Cadê? Adiciona aí. Cadê o Deixa eu ver aqui a nossa querida deputada. Salve a igreja, Pai do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Pastor, eu responderia por ele me salvou, né? Tipo assim, responderia por quê? Porque ele me restaurou, me libertou, me salvou, né? Só ele veio para fazer isso na nossa vida, pela salvação que ele fez na minha vida. É a minha resposta que eu daria para a pessoa se perguntar por que é Deus. Porque ele me salvou, me tirou do lamaçal. Amém. Boa foi a resposta da nossa Mariana, né? Porém, ainda existem outros argumentos. A irmã governadora Lídia também vai responder. Cumprimentos do meu capaz de ser. Eu vou Amém. dar vida. Lá no princípio, aqui em Gênesis 2 fala: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então não era somente Deus que, tipo assim, eu creio nessa passagem que o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, não Deus, que o Espírito, porque quando Jesus esteve na terra, foi feita a divisão, no caso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá no princípio, Jesus já havia, porque ele era a palavra, que Deus falou, que haja, e o haja no princípio era Cristo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já havia lá no princípio. Eu creio nisso. Amém, irmã, governadora Lídia. A colocação da governadora Lídia foi sensata, foi coerente também, né? Lá no início, Deus disse: passamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Tanto a resposta da governadora de antes, quanto da governadora Lídia, são respostas coerentes. Porém, também existem outros argumentos para defender que também o Espírito Santo é Deus. Vamos ver qual foi, parabéns para as duas pela resposta. Deus continue dando sabedoria. Mais argumentos são esses aqui, ó. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa que tem os mesmos atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Alguém responde? Onipotência, onisciência e onipresença, né? Então, ou seja aqui, o Espírito Santo, ele possui as mesmas qualificações de Deus. Então isso aqui, irmãos, ó, isso aqui, onipotência, onisciência e onipresença, só quem cria Deus. Mas o Espírito Santo também, ele possui. Então é por isso que nós podemos dizer que o Espírito Santo é Deus, porque ele possui as mesmas características de Deus. Aí eu queria te perguntar, qual é a característica que o Espírito Santo possui, que é de Deus? Onipotência, onisciência e onipresença, né? Então, além disso, ele atua diretamente na vida dos crentes, fazendo o quê? Ensinando, revelando, intercedendo, dando direção, testificando de Cristo, falando à igreja e nos convidando à salvação. Então, essas são as provas inquestionáveis e infalíveis que podemos declarar a divindade do Espírito Santo, né? Foi o que a governadora falou, salvação. Foi o que a irmã falou, da criação, né? Então, é por isso que nós defendemos, sim, que o Espírito Santo, né? Esse Espírito que vem sobre nós,
que nos usa para profetizar, que nos usa para falar em línguas, que nos usa para aconselhar, para ensinar. Esse Espírito da parte de Deus, nós cremos, né, que mesmo invisível, é a terceira pessoa da Trindade e tem as mesmas características de Deus, sendo Ele Deus também. Então, por isso que nós defendemos isso, pastor. Porque aí você pergunta, pastor, que assunto tão complexo é esse? Por que eu preciso entender que o Espírito Santo é Deus? Existe, deixa eu dizer aqui. Certa vez, Jesus está expulsando o demônio. E os fariseus chegam para Jesus e dizem: olha, você está expulsando o demônio por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus olha e escuta só. Jesus olha para eles e diz: ó, toda blasfêmia que vocês dizerem serão perdoadas. Vocês podem falar contra mim, vocês podem falar contra Deus, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. Então é por isso, irmão, que é preciso a gente conhecer a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque senão o Espírito Santo vai estar operando na igreja e nós vamos atribuir a obra do Espírito Santo a outras coisas, configurando assim blasfêmia. O que é blasfêmia, pastor? É quando você diz que aquilo que o Espírito Santo está fazendo é outra pessoa que está fazendo. Então, por isso, irmãos, que é muito importante nós conhecermos a pessoa do Espírito Santo e saber a forma que ele atua na igreja, né? Para que a gente não venha acabar blasfemando. Está aqui o Espírito Santo operando e a gente dizendo que não é ele, né? Então, por isso, é de suma importância a gente aprender sobre a pessoa do Espírito Santo. Então eu creio que ficou um pouquinho mais claro aí, para os irmãos conseguirem entender essa importância e essa ênfase que nós sempre damos na questão de aprender sobre o Espírito Santo e as suas formas de atuação na igreja. Tá bom, irmão? Ficou claro aí? Tá bem? Vamos para o tópico 2. Acompanhe na revista aí, irmão. Tópico 2 aí. Você aprendeu que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma influência ou força ativa de Deus, pois possui personalidade, é divino, porque a ele são atribuídas as mesmas qualidades inerentes ao Pai e ao Filho, e também é-lhe dado de acordo com as diversas funções, vários nomes. Veja então os que são conferidos ao Espírito Santo e os seus principais símbolos. Vamos lá, querido. Preste atenção aqui. Vamos lá. Nomes e símbolos do Espírito Santo. Essa aqui é bem interessante, né? A gente vai aprender agora sobre alguns nomes que o Espírito Santo ele também é conhecido na Bíblia. Por exemplo, vários nomes são atribuídos ao Espírito Santo e tem a ver com as funções desempenhadas por ele. Nesse tópico, nós vamos conhecer alguns deles. Por exemplo, aqui. O Espírito Santo é conhecido como Consolador, é conhecido como diversos nomes e diversos simbolismos. Cada nome que o Espírito Santo é conhecido representa uma ação que ele desempenha, tanto no coletivo, na igreja, quanto no individual, o crente. Então vamos conhecer alguns nomes a partir de agora. Vamos lá. Espírito de Deus. O Espírito Santo é conhecido como Espírito de Deus, como disse a nossa irmã ali. Significa que ele é exclusivo da sua divindade. Espírito de Cristo indica que o Espírito Santo é enviado por Deus. Também é conhecido como o Espírito da Verdade, João 8:32, em Espírito de vida, Espírito da Graça e Consolador. Esse Consolador é um dos mais conhecidos quando se refere ao Espírito Santo. Vamos ler aqui, João, capítulo 14, verso 16, está escrito assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus, fazendo referência do Espírito Santo, ele diz: quando eu for ao Pai, porque é necessário que eu vá para que ele venha, quando eu for, eu rogarei ao Pai, para que envie um outro Consolador. Quem seria, no caso, esse outro Consolador? O Espírito Santo de Deus. Então, ou seja, houve uma mediação. Cristo foi e o Espírito Santo veio. E é ele que permanece conosco todos os dias até a consumação do século. Então,
um dos nomes mais conhecidos do Espírito Santo é o Consolador, né? Enquanto Jesus estava se despedindo dos discípulos ali, muitos começaram a se entristecer. Jesus disse: não, se preocupa não, né? Não se turbe o vosso coração. Então ele foi e o Espírito Santo veio para dar continuidade à obra iniciada por Cristo. Então, esses aí foram os nomes que o Espírito Santo é conhecido, e eu creio que é mais familiar para nós, é realmente o Consolador, né? João capítulo 14, versículo 6. Vamos lá, acompanha aqui, que estou ficando aqui. Então, esses foram os nomes pelo qual o Espírito Santo é conhecido. Agora nós vamos ver os símbolos que também o representam, pois eles indicam a ação do Espírito Santo em favor dos servos e da obra de Deus. Vejamos quais são eles, né? Então agora, anteriormente nós conhecemos o que? Os nomes. Agora nós vamos conhecer os símbolos que a Bíblia fala, né? Que o Espírito Santo também é conhecido. Vamos lá. Qual é o primeiro símbolo aqui? Vento, né? Um dos símbolos pelo qual o Espírito Santo é conhecido biblicamente é vento, e está ligado à mudança divina. Pois assim como ninguém conhece o caminho do vento, assim também aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são conduzidos pela sua vontade, né? João capítulo 3, verso 3, Jesus está conversando com Nicodemos, né? E ali ele vai falar sobre o Espírito Santo. Então, o vento vem, né? Todo mundo ouve a sua voz, mas não sabe para onde ele vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. O que isso quer dizer, pastor? O que quer dizer, irmãos do Evaldo, que o Espírito Santo é comparado com o vento exatamente por isso? Porque nós que temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós já não fazemos mais a nossa vontade. Ou seja, nós somos guiados e conduzidos pela vontade dele. Então, por isso, irmãos, que nós dizemos que o cristão, aquele que foi regenerado, aquele que foi alcançado pelo Espírito Santo, que recebeu o Espírito Santo, ele não faz mais a própria vontade dele, mas ele é conduzido, ele é direcionado pela vontade do Espírito Santo, né? Então é por isso que ele é conhecido como vento, faz esse simbolismo, né? Querendo dizer que o crente ele não é mais possuidor da sua própria vontade. Bom, próximo símbolo que também precisa ser conhecido é água, né? Isso aqui, sem dúvida, é um dos símbolos mais conhecidos, né? A ação da água simboliza a ação, regeneradora do Espírito Santo na vida do ser humano pecador, que o aceita e o reconhece como salvador de sua vida. Assim como a água limpa, o Espírito Santo também limpa as nossas vidas das manchas e sujeiras deixadas pelo pecado. Ressaltando, sem essa ação, jamais conseguiríamos alcançar a nossa salvação. Então, na Bíblia, o Espírito Santo também ele é simbolizado pela água, né? Assim como a água limpa, purifica, regenera, ajuda ali, né? Para manter a pureza, assim é uma das funções do Espírito Santo. Então, lembra que eu estou dizendo que esses nomes, esses símbolos que o Espírito Santo é conhecido, representa a ação que ele atua na vida do Cristo. O vento simboliza o quê? Que o ser humano, o crente, já não faz mais a sua vontade. A água significa que o Espírito Santo nos limpou e tem nos purificado a cada dia. E sem essa limpeza, irmãos, jamais conseguiríamos alcançar a salvação. Por quê? Porque a pessoa que está pecando, o crente que ainda está em pecado, ele não vai conseguir a sua salvação. Então quem vai fazer essa limpeza, quem vai fazer essa transformação, é quem? É o Espírito Santo que faz essa obra regeneradora. Próximo passo, próximo símbolo, azeite, né? Esse aqui é bem conhecido. Esse símbolo, muito conhecido por nós pentecostais e também muito usado no Antigo Testamento. O que ele representava? No Antigo Testamento, né? A gente vê muito dizer que as pessoas eram consagradas, né? Com azeite. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Deus escolhe o rei Davi para se tornar rei no lugar de Saul, Deus chama Samuel e diz o quê? Enche teu vaso de azeite e vem. E chegou lá, o que foi que Samuel fez? Derramou o azeite, né? O azeite
no Antigo Testamento, era um simbolismo do Espírito Santo. Então, quando alguém recebia o azeite sobre a sua cabeça, significava o quê? Ela estava recebendo um revestimento e a autoridade do Espírito Santo para desempenhar uma tarefa espiritual concedida por Deus. E nos nossos dias também é diferente, né? Você reparou que quando alguém vai ser consagrado, né, a um cargo, né, a uma ordem eclesiástica, obreiro, ou seja lá qual for, normalmente é feito o quê? Derrama-se o azeite na pessoa. Por quê, pastor? Quando o azeite é derramado sobre a pessoa, o que acontece? Ela recebe revestimento e recebe a autoridade do Espírito Santo para desempenhar uma tarefa espiritual concedida por Deus. Então, no Antigo Testamento, um dos símbolos que o Espírito Santo era representado era justamente através do azeite. E nos dias atuais continua da mesma maneira. Então, azeite, ação do Espírito Santo significa autoridade espiritual e revestimento para desempenhar uma função dada por Deus. Olha aqui a pompinha. Próximo símbolo que o Espírito Santo também é conhecido, né? É a pomba. O que significa? Olha só, essa ave simboliza o quê? Inocência, brandura, doçura, pureza, amabilidade, paz. Essas são características daqueles que possuem o Espírito Santo em suas vidas e deixam-se moldar por ele, né? Era para me colocar a referência ali, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 15, né? Onde diz: os frutos do Espírito são amor, paz, longanimidade, benignidade, né? Mansidão, domínio próprio. Então, por isso que a pomba, ela tem essa característica, esse simbolismo do Espírito Santo, porque tem todas essas essências: a pureza, a brandura, a paz, né? A unidade. Então, o Espírito Santo, aqueles que recebem o Espírito Santo, eles possuem essa característica, né? Às vezes, irmãos, a gente confunde demais, né, os frutos do Espírito com os dons do Espírito, que são coisas totalmente opostas, né? Tem pessoas que têm dom, mas não têm fruto. Tem pessoas que falam em língua, mas continuam mentindo, é ignorante, é egoísta, né? Então, o que mais importa na vida do crente e que é o passo principal para obter a salvação são os frutos do Espírito, né? Então, é por isso que a pomba simboliza o Espírito Santo. Vamos lá. E o próximo, o fogo, né? Esse aqui, sem dúvida, é falado por todos nós. O fogo é um dos símbolos mais usados por nós, principalmente em nossos cultos, né? Costuma dizer: o fogo desceu e não sei o que, usa o fogo, né? Essa ação do Espírito Santo simboliza a presença de Deus sobre a vida do crente. Além disso, ilumina e queima toda a ação do pecado, trazendo uma purificação e completando toda a obra de Deus. Então, esses são os nomes e símbolos que representam a ação do Espírito Santo. Então, estou fazendo aqui um resumo para que os irmãos consigam entender. A gente aprendeu agora sobre o quê? Os nomes que popularmente o Espírito Santo é conhecido na Bíblia, né? Além de Espírito Santo, ele também é conhecido como Espírito da Verdade, Espírito de Deus, Espírito de Vida, Espírito da Graça, né? E o mais conhecido, que é o Consolador. Então, esses são nomes ou títulos que o nosso Espírito Santo ele é conhecido, tá? Já os símbolos, pastor, e por que os símbolos? Os símbolos representam, irmãos, a ação do Espírito Santo. É diferente. Os nomes títulos que ele recebe. Agora, os símbolos de acordo com a ação que ele desempenha. A pomba, pastor, a pomba, pureza, mansidão, características de pessoas que já possuem o Espírito Santo. A água, que foi que a água representa? A purificação, a regeneração, a preparação, a retirada do pecado do nosso ser, é uma ação do Espírito Santo. Então, por isso que esses símbolos representam cada ação do Espírito Santo. Também ficou claro aí? Conseguiu entender? Alguma dúvida, irmãos? Tudo tranquilo? Então, vamos para o tópico 3. Acompanhe aí, procura aí na sua revista aí. Tópico 3, tem 3 pontinhos aí. E o nome é o quê? Espírito regenera a natureza pecaminosa do homem,
convencendo dos seus delitos e pecados, levando ao arrependimento, à confissão e ao abandono dos mesmos, pela fé no sacrifício do Filho de Deus. Deste modo, regenerado pelo Espírito, o pecador experimenta um novo nascimento e torna-se uma nova criatura. Acompanhe aqui, irmãos, comigo por obséquio. Nós aprendemos sobre a natureza do Espírito Santo. A gente viu que ele não é força ativa, coisa nenhuma, viu? Que não é influência, coisa nenhuma, que é uma pessoa, né? Que mesmo nós não podemos o ver porque ele é Espírito, né? Ele atua diretamente em nossas vidas, como nos auxiliando na salvação. Vamos lá. Nós vimos os títulos, os nomes e os símbolos que eles são conhecidos. Mas agora nós iremos aprender algo que é mais importante. Nós iremos entender a obra do Espírito Santo. Pastor, por que causa, motivo, razão ou circunstância foi preciso o Espírito Santo estar aqui? Qual é a obra que ele desempenha, tanto na vida do pecador, né, quanto na vida do crente regenerado? Vamos aprender isso aqui agora. Vem para cá, Paloma. Vamos lá, acompanhe aqui comigo. Como já aprendemos, o Espírito Santo não é uma influência ou uma força ativa. Para nós, ele é aquele que nos auxilia em todos os momentos. E nesse tópico, vamos conhecer em quais áreas da nossa vida ele desenvolve esse papel tão importante, né? Então vamos ver aqui. A partir de agora, nós vamos ver quais são as áreas das nossas vidas que o Espírito Santo ele atua. Vamos lá. No pecador, aqui é antes da gente estar na igreja. Ouvir o culto, ouvir a palavra, né? Naquele momento ali, o Espírito Santo já está atuando. Mesmo antes de você se tornar cristão, o Espírito Santo ele tem essa função, né? O que é que ele faz? O Espírito Santo age regenerando, que é isso aqui, causando uma mudança, né? Tirando as coisas que estão velhas e trazendo um pensamento novo. Então ele atua regenerando a natureza pecaminosa e convencendo a abandonar a vida de pecado. Através da pregação e do ensino da palavra, o ser humano é transformado, passando assim a fazer parte da família de Deus. Por exemplo, aqui, todo mundo aqui que aceitou Jesus na igreja um dia, né? Não nasceu crente, né? A grande maioria aqui nasceu em um lado que não era crente e depois aceitou Jesus. Por exemplo, no dia que você veio para a igreja, né? E você viu a pregação da palavra, quem foi que tocou em seu coração que você refletiu? Poxa, eu preciso de mudança, eu preciso largar as coisas erradas. Quem foi que fez isso? Né? Foi ele, o Espírito Santo. Mesmo você no pecado, fazendo as coisas erradas, o Espírito Santo, ele já te convencia, ele já trabalhava em seu coração, fazendo com que você enxergasse que a sua vida não estava de acordo com a vontade de Deus. Então, naquele dia que você aceitou Jesus na igreja, a partir daquele primeiro momento, o Espírito Santo já passou a atuar na tua vida, né? Agora, o que acontece é outra coisa, né? Então, se a gente diz, mas fulano está no teu Espírito Santo, mas se não no teu Espírito Santo, não. Isso é uma fala equivocada. A partir do momento que a pessoa aceitou a mão na igreja, ou levantou a mão na igreja, aceitou Jesus verdadeiramente, a partir daquele momento, ela já tem o Espírito Santo na vida dela. O que vai acontecer a partir de agora é que o Espírito Santo vai poder atuar na vida dela, transformando, regenerando, né? Batizando, que aí é outra coisa, quando você recebe os dons. Não quer dizer que uma pessoa que não fala em línguas ou que não profetiza, que ela não tem o Espírito Santo. Isso é uma fala equivocada, né? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? O Espírito Santo. Então, se você chegou na igreja, aceitou Jesus, o Espírito Santo já está dentro de você. O que vai acontecer é que conforme você permitir, ele vai poder te moldar. Aí sim, vai vir os dons, né? E várias outras coisas que é a atuação do Espírito Santo na vida do ser humano. Então, quando a gente chegou na igreja, sem ser crente, foi ele que nos fez reconhecer que estávamos errados. Então é uma das ações
do Espírito Santo é regenerar o pecador e convencendo ele do pecado. Agora, na vida do crente, agora você aceitou Jesus, né? E agora, pastor, o que é que o Espírito Santo ele continuou fazendo na minha vida, né? Vamos lá. Como já vimos, na vida do crente, o Espírito Santo, aliás, fazendo o quê? Ensinando, consolando, intercedendo, conduzindo e fazendo a obra da santificação. Irmãos, essa obra aqui, a santificação, é a mais importante obra que o Espírito Santo faz na vida do crente. Porque, vamos ver o que está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 14, a santificação é um dos passos mais importantes para obter a salvação. Hebreus 2,14 diz: segui a paz com todos. Quem é que faz você ter paz com as pessoas? O Espírito Santo. Você era brigão, você era levar um desafio para casa, né? Hoje você está manso, igual uma pomba, né? Está humilde, né? Então aqui, ó, segui a paz com todos e o quê? A santificação, sem a qual ninguém verá a Deus ou ao Senhor. Então, irmãos, é por isso que muitas vezes, pastor, mas eu conheço pessoas que já têm 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, mas parece que a pessoa nunca mudou. Por quê? Porque ela não se permite moldar pelo Espírito Santo. Você viu lá em cima que qual é a função do Espírito Santo? É trazer a mudança, é trazer a regeneração, ao passo que nós estamos nesse lugar. Se você der essa oportunidade do Espírito Santo te moldar, ele vai te transformar, ele vai fazer você se regenerar. Agora, se você não permite o Espírito Santo te transformar, você vai continuar fazendo as suas vontades, você vai continuar seguindo o teu caminho, fazendo o que você acha melhor. Aí, aquele símbolo do vento lá, lembra que o crente que tem o Espírito Santo não faz a própria vontade, né? Isso aí não vai valer nada para a sua vida. É por isso que nós vemos pessoas com muitos anos na igreja, mas a vida dela parece que nunca foi transformada, porque não se permitiu o Espírito Santo moldar a vida dela, né? Então eu quero fazer uma colocação aqui, que nós venhamos nos permitir que Ele, o Espírito Santo, nos molde e nos direcione conforme a sua vontade. Ele santifica e roda aí. Ele santifica e Ele traz a paz, né? Então a gente viu a atuação do Espírito Santo no pecador, no crente, e agora vamos ver a atuação do Espírito Santo na igreja. Na igreja, vamos lá. Na igreja primitiva, o Espírito Santo era quem determinava todas as ações, nas orações, nas missões, no ensino e também nas pregações. Quando o Espírito Santo ele tem liberdade para atuar, tanto na igreja, tanto na vida dos crentes, como em toda a igreja, certamente o crescimento e a comunhão serão alcançados. Vamos ver o que diz aqui? Atos 2, 46, 42 a 46, diz assim, ó. E ele se dedicava ao quê? No ensino, que era que ensinava, era os apóstolos, mas direcionado pelo Espírito Santo, a comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os dias continuavam a reunir-se parte do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam da refeição com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simplicidade de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente aqueles que iam ser salvos. Então essa aqui, irmãos, é a ação do Espírito Santo da igreja. Lembra quando a gente leu essa revista, quando a gente estava lendo essa revista aqui, ó? Deixa eu ver se ela está aqui ainda. A igreja de Jerusalém, que revista interessante. Aqui, ó. Nessa aqui, a gente aprendeu também sobre o Espírito Santo, ó. Agradecendo ao povo lá do Espírito. Mas essa aqui, nós aprendemos a forma que o Espírito Santo ele atua na igreja. Nenhuma decisão era tomada, nenhuma missão era feita sem a direção do Espírito Santo. E aquilo, desde o momento que a gente aprendeu naquela revista, a gente deixou o Espírito Santo fluir, trabalhar, operar dentro da igreja, e nós temos visto os resultados, né? Então, quando a igreja, no coletivo, ou quando o crente, no particular, no singular, ele se permite ser conduzido pelo Espírito Santo, os seus objetivos espirituais são alcançados e os frutos são adquiridos. Então, que nós, queridos, como igreja e como corpo de Cristo, venhamos nos deixar moldar pelo Espírito Santo, tá bom? Foi assim que a Eclesiastes descia, e aí vamos para a conclusão nessa noite.
a sobrevivência da igreja só é possível sob a direção do Espírito Santo. É através dele que conseguimos nos manter firmes e percorrer a carreira que nos está proposta, né? Então hoje, irmãos, aprendemos um pouquinho mais sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Vimos qual é a forma de defender o Espírito Santo de maneira correta, né? Vimos também que o Espírito Santo, ele nos auxilia na nossa caminhada, e sem ele, sem o auxílio, sem a santificação, sem todos a obra do Espírito, nós não conseguiríamos alcançar a salvação. E volto a enfatizar, irmãos, que nós, servos do Senhor, venhamos nos deixar moldar pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Fique de pé e vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus essa noite. Se você tem alguma dificuldade em algum setor da tua vida, peça ao Espírito Santo para te moldar. Pastor, o meu temperamento é explosivo, pastor. Pastor, eu ainda tenho problemas com vícios, não sei. Peça ao Espírito Santo, irmão. Não é errado. Na verdade, a função do Espírito Santo é essa, pastor. Eu tenho dificuldade na palavra, eu tenho dificuldade no jejum, na leitura. Como é a área da tua vida que você tem dificuldade? O Espírito Santo está aqui nessa noite para te auxiliar naquilo que for necessário. Pegue a sua mão direita aqui, bote ela no seu coração e ore ao Senhor. E peça o que você precisa nessa noite, porque Ele vai te auxiliar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais uma lição abençoada. Hoje podemos aprender sobre o Teu Espírito Santo e nós te convidamos, Espírito Santo, trabalhe em nossas vidas. Hoje abrimos a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, para que Tu possas trabalhar conforme a Tua vontade e o Teu querer. Se há em nosso meio alguém que ainda tem alguma dificuldade, Senhor, espiritual, eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, atua a partir de hoje em nossas vidas, nos ajudando, nos auxiliando e nos ajudando a vencer e a estar firmes na Tua presença, meu Pai. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, receba a paz do Espírito Santo que excede todo entendimento em nome de Jesus. Ele seja o teu ajudador, o teu protetor e o teu auxiliador em nome de Jesus nessa noite. Faz assim com as mãos e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo que estejam sobre nossas vidas, não só hoje, mas para sempre. A igreja diz: Amém.